Bom dia, meus queridos alunos, tudo bom? Mais um excelente início de semana para todos nós, que possamos iniciar uma semana bastante produtiva, onde possamos colher frutos, estudar, procurar adquirir mais conhecimentos, e a gente está iniciando essa semana do dia 15. Amanhã, na nossa live, eu vou estar comentando a nossa prova da semana passada de história que vocês fizeram. Então, na nossa live amanhã, a gente vai estar comentando a nossa aula de história, a nossa prova de história, espero que vocês tenham feito uma excelente prova. E hoje, nesse vídeo aula de hoje, eu vou continuar algumas explicações e ponderações em relação ao capítulo 4 do livro de vocês. Inclusive, recebi trabalhos maravilhosos, como da Amandinha, recebi a atividade do Pedro, do Matheus, muito bom com a atividade cartaz, com resumo, muito bom mesmo, muito bom. Estou sentindo falta de outros aí que não me entregaram a atividade com cartaz, não mandaram foto, nada nesse sentido, certo? Isso vai contar para a prova de vocês que foi aplicada. Mas o capítulo 4 ele é bastante interessante, pessoal, porque ele fala, olha só, coloquem aí na página 77, olha o título dele, Movimentos Sociais, Negros, Indígenas e Mulheres. Vocês devem estar pensando, professor, por que nesse capítulo cita esses três grandes grupos? Meus queridos alunos, negros, mulheres indígenas, durante toda a história da humanidade, foram grupos segregados, que inclusive ainda hoje sofrem discriminação pela sua condição. Por exemplo, nós podemos citar o caso das mulheres. Quantos casos hoje de violência doméstica nós temos ainda hoje acontecendo no nosso país? Vários, inúmeros. Por quê? Porque, infelizmente, muitos homens ainda veem a mulher ver sua esposa, sua companheira, como sua propriedade. E a mulher não é propriedade de ninguém. Mas essa visão da mulher como propriedade, ela não veio de agora. Ela vem de muitos anos. Vocês veem que no início do capítulo, bem no início, na página 77, ele nos mostra uma imagem, né, um texto onde ele fala das primeiras eleições onde as mulheres puderam se eleger e participar, que foi no Rio Grande do Norte, veja aí na página 77, e na gravura mostrando as primeiras, coloca assim, as primeiras eleitoras do Brasil no Rio Grande do Norte. Olha só, algo que hoje para a gente é tão normal e natural, porque homens e mulheres têm direito ao voto, só foi conquistado pelas mulheres até bem pouco tempo atrás, até há 70, 80 anos atrás. Por quê? Porque muitas das mulheres eram vistas como propriedade, isso mesmo, propriedade do seu esposo, do seu marido. Então, a luta que as mulheres conquistaram ao longo da vida, esse capítulo, na verdade, ele nos vem mostrar a luta desses grupos ao longo da história, ou seja, principalmente em período contemporâneo, ou seja, de uns séculos mais recentes para cá. Então, nos inicia, vamos por parte, eu estou falando aqui das mulheres, falando dos negros, por exemplo. Onde ele aqui dos negros, ele coloca, nos inicia na página 78, onde ele fala dessa realidade dos negros pós-abolição. Com a abolição da escravatura, ficou-se pensando, poxa, aboliu a escravidão, legal, vamos comemorar. É o fim da escravidão física, onde a figura humana era tratada como um objeto aqui no Brasil negro. E acabou-se, aboliu a escravidão. Certo, aboliu-se a escravidão. E esses negros após a escravidão? Como ficou? O Estado deu a segurança e a guarita necessária para que eles pudessem recomeçar a vida? Não, de maneira nenhuma. Boa parte desses negros, logo após a abolição da escravatura, continuaram segregados socialmente, marginalizados. Muitos deles tiveram que o quê? Que sair, até ir para a mendicância para poder continuar a vida. Ou seja, o Estado deu a abolição, deu a liberdade. Mas que liberdade foi essa que o Estado deu em 1888 com a abolição da escravatura, se não garantiu os direitos básicos desses negros que estavam, esses negros libertos, ou seja, direitos básicos à saúde, à educação, a lazer e segurança. Ou seja, vocês veem que esses grupos, os negros, já começaram marginalizados. E não é vitimismo, não é vitimismo, é uma análise que nós estamos fazendo. Ninguém aqui está querendo fazer vitimismo desses grupos. Nós vamos pegar, por exemplo, boa parte dos negros que estão nos presídios, boa parte dos detentos que estão nos presídios são originários de que cor? De que gênero? De quê? São negros. Se você pegar boa parte dos marginalizados que estão nas favelas, são negros. Mas isso é porque é de agora ou essa discriminação vem de anos e anos? Essa discriminação vem de anos e anos, de séculos e séculos. Bem aqui no início, pessoal, ele coloca falando, quando ele fala do mundo do trabalho, pessoal. Do mundo do trabalho, onde ele fala bem aqui, pegue no livro de vocês, bem no início, quando ele fala aqui, ó.
Segundo o parágrafo do Mundo do Trabalho, muitas vezes, porém, ao ver que o tratamento dispensado a eles, negros, continuava o mesmo, os libertos ocupavam terras abandonadas, onde cultivavam mandioca e criavam animais, ou então se mudavam para a cidade em busca de uma vida melhor. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, naquela época, por exemplo, alguns conseguiam se empregar nas fábricas que surgiram, outros, porém, continuaram desempregados. E outros, na época, viviam de fazer o quê, pessoal? De fazer bico em troca de dinheiro. Além de lutarem por emprego, moradia e salário, os libertos tinham de enfrentar ainda a violência policial e o preconceito da sociedade na época, que os impedia de circular livremente pelas ruas ou de praticar suas religiões de origem africana, que inclusive é um preconceito muito idiota que existe ainda hoje, pessoal, de pessoas terem preconceito com religiões de origem ou de matizes africanas, como candomblé, como umbanda. Por que esse preconceito? Sabe por que esse preconceito? Porque são religiões originárias dos escravos, e ainda hoje existe essa visão preconceituosa que tem que ser extirpada por você aí que está assistindo a aula. Viu? Amandinha, Pedro, Kennedy, Cauê, Mels, Yasmin, Pedro, Mateus, vocês têm que ter isso em mente. Esse preconceito que existe hoje, ele não surgiu daqui do nada. Ele, na verdade, ele é um conjunto, ele é uma estrutura que já vem de longos de séculos e séculos. Então, boa parte desses negros, que se hoje são descriminalizados, foram os seus ascendentes ao longo da história que sofreram esse preconceito e que ainda hoje são discriminados na nossa sociedade. Podemos aqui também dar um exemplo, pessoal, da luta dos negros no início do século passado com a imprensa negra, onde, através de jornais, na época, eles procuravam divulgar as suas ideias de liberdade, de igualdade, da luta dos ideais, de promover sua cultura. Aqui na página 77, pessoal, olha só, 77, a página 77 aqui do livro de vocês, 77. Aqui, olha só. Nas primeiras 2 décadas, no surgimento dos primeiros jornais de origem negra, pessoal, olha só, o tema predominante de jornais era a denúncia do racismo, da falta de oportunidades e da violência experimentada pela população negra brasileira. Coisas que nós vemos que ocorria há um século atrás, ainda hoje ocorrem. Quantos casos na televisão nós nos presenciamos diariamente de policiais? Eu não estou aqui sendo contra a polícia, pelo contrário. Eu defendo a polícia como uma instituição séria, que tem que lutar que nos protege. Mas quantos erros são cometidos contra inocentes da pele negra? Como também de brancos, mas a grande maioria, se você pegar dados da pele negra, não é vitimismo não, pessoal. São dados que tem para mostrar. Ou seja, ou nós começamos a enxergar que negros e brancos deveriam ter a mesma oportunidade, temos que lutar para que isso ocorra, ou essa segregação, essa divisão vai ainda perdurar por anos e anos. Infelizmente, vai perdurar por anos e anos, certo? E aqui, acompanhando aqui comigo, pessoal, olha só. Ele fala de uma parte, eu acho que vocês, todo mundo aí curte um futebol, eu, palmeirense fanático que sou, vocês e também, Palmeiras, tem que torcer pro Palmeiras, viu? Porque senão é reprovação na certa. Na página 80, pessoal, ele fala, pessoal, presta atenção, isso aqui eu separei para vocês, para a gente falar, havia racismo até no futebol brasileiro, olha só. Ainda hoje nós não vemos casos ali na Europa de jogadores que são chamados de macacos e jogam banana em pleno século XXI, um tipo de comportamento tão idiota e imbecil, olha só. O racismo contra os negros estendia-se ao futebol. Havia até clubes cujos estatutos proibiam a entrada de negros. Meus amigos, olha só. O futebol foi introduzido no Brasil por Charles Miller em 1894 e teve uma trajetória de sucesso no país. Certo? Olha só. Para vocês terem ideia, pessoal, havia, inclusive, o presidente na época, em 1921, do Brasil, proibiu os jogadores negros de participarem do selecionado nacional, isso da seleção nacional na época. Cidadãos de cor, como dizia o presidente, não deveriam fazer parte de campeonatos nacionais. Olha só. E quantos jogadores negros se destacaram pela sua potência? O melhor jogador do mundo é de que cor, pessoal? Pelé, considerado o melhor jogador do mundo, da pele negra. Inclusive, um dos primeiros clubes do país a permitirem negros a jogar foi o Vasco da Gama. Vocês podem pesquisar para vocês verem. Por que eu estou trazendo esse dado? Para mostrar que o preconceito era uma coisa, inclusive, até achada como normal naquela época na sociedade brasileira. E isso só mudou porque a luta dos negros
foi abraçada por todos, não só por ele. Isso começou a incomodar a sociedade, as pessoas começaram a mudar a mentalidade de entender que cor de pele não serve para analisar competência de ninguém. Cor de pele não serve para analisar caráter de ninguém. Então, a cor de pele nos diferencia. Eu, por exemplo, eu sou amarelo empombado, você é branco, um é negro, mas no final nós temos a mesma essência, nós temos a essência humana, biologicamente falando, certo? Olha só. Então, nós tivemos, no capítulo mostra, a partir da página 101, vários exemplos de cultura afro-brasileira olha só, pós-abolição, olha só, ele fala aqui, a cultura afro-brasileira também se caracterizava pela criatividade, pois ao longo da nossa história, os africanos e seus descendentes foram obrigados a refazer suas vidas e inventar caminhos para sair da escravidão e a enfrentar, olha só, a discriminação. Olha só, capoeira, feijoada, samba, pagode. Quantas coisas no nosso país tem da cultura negra dos africanos no nosso país? Você vê, não cabe num país como o Brasil preconceito, não cabe. Por isso que esse capítulo ele é tão importante, eu pedi para que vocês fizessem com cartolina e imagem para vocês enxergarem isso, olha só. Aí virando aqui, certo? Virando aqui, a gente está falando as partes principais. Olha só, outro grupo, eu quero falar aqui de alguns, foram os indígenas. Os indígenas, aquela visão que você tem do índio, que a gente sempre fala em sala, do índio, aquele índio nu, aquele índio com a visão selvagem, é uma visão que foram os europeus que nos impuseram. A gente estudou história que houveram civilizações indígenas extremamente desenvolvidas, como os astecas, os incas, os maias, os toltecas e entre outros. O problema é que durante a história da humanidade, a história brasileira, digamos assim, os índios sempre foram pintados pelos historiadores europeus como selvagens, sem cultura, porque moravam na floresta. Ora, mas nós estudamos que não existe cultura inferior ou superior a outra. Existem culturas diferentes. Então, quando falamos de indígena, nós estamos falando de culturas diferentes. Culturas diferentes, mas isso não quer dizer... por exemplo, aquela frase, que muita gente fala, eita, quando alguém às vezes pergunta para você se você fez uma coisa que você gostou, tem pessoas que falam assim, mulher, ontem eu fiz um programa de índio, terrível, um programa de índio. Veja que a pessoa está querendo dizer que o que ela fez foi uma coisa ruim. Por que ela usa o termo índio? Veja que ela usa o termo índio como uma pejorativa. Isso não quer dizer, hoje eu falo para você, quando se fala em índio, você não tem que ter aquela visão indígena de arco, flecha, que vive na floresta. Não, porque hoje o índio ele está integrado à sociedade que nós vivemos. Ele está integrado, certo? E aqui na página 84, eu quero que vocês observem, eu quero ler aqui com vocês, olha só. Presta atenção. Com a página 84, com a proclamação da República, ocorreu uma mudança importante na abordagem da questão indígena. O indianismo, que viu o indígena como bom selvagem, foi deixado de lado. Aquela visão de que o índio era um selvagem, mas um selvagem bom. Não, foi deixado de lado, olha só. A República não olhou para o indígena, e sim para figuras como Tiradentes e dos Bandeirantes. Tiradentes se opôs à monarquia e com a República precisava-se de um herói, e ele foi escolhido, olha só. Os hábitos e costumes, no segundo parágrafo, indígenas incorporados pelos bandeirantes foram esquecidos. A língua tupi, usada como língua geral no território colonial durante os primeiros séculos, também foi esquecida. Já a ideia da guerra justa para justificar a escravização do indígena, pessoal, foi o quê? Foi revalorizada. Então veja que a história tratou de relegar aos índios um papel que de inferioridade. Os próprios historiadores, essa revisão do papel dos indígenas na nossa sociedade está sendo revista agora. Está sendo revista dessa maneira. Então, hoje está se redimensionando, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, o papel que esses grupos sociais têm e tiveram e têm na formação do nosso país. Olha só. Aqui comigo, olha só. Aqui comigo, continuando, no último parágrafo. Mas, para a maioria dos pensadores do início do século XVI, a questão indígena era um problema nacional e precisava ser resolvida. Nos debates que se seguiram, surgiram diferentes propostas para resolvê-las. Uma delas foi a criação pelo governo do Serviço de Proteção ao Índio, ISP, em 1910, cuja função era prestar assistência aos indígenas. Era a primeira vez que o governo brasileiro interferia na questão
indígena, pessoal. Olha só. Aí eu te pergunto. Veja que, então, a primeira preocupação do governo brasileiro indígena foi em 1910. Mas veja que esse órgão foi criado principalmente para tentar preservar a cultura desses índios que existiam dentro do território brasileiro. Sendo que não conseguiu. Muitos desses índios foram exterminados e explorados porque os grandes latifundiários que existiam na região queriam explorar as terras onde moravam esses indígenas. Então, muitos deles exploravam e acabavam matando e entrando em conflito com esses indígenas. E o Estado brasileiro nada fez para resolver. É tanto que existem inúmeras reservas indígenas que estão há anos e anos esperando serem tombadas e protegidas pelo governo brasileiro e até hoje estão aí, à mercê dos interesses dos grandes latifundiários, das grandes companhias econômicas, e nada é resolvido. Eu não estou dizendo que economicamente não seja importante um território ser explorado para poder tirar riquezas e ser vendido para a população, mas explorar o local onde o índio mora e utilizá-lo como meio de exploração é algo que está errado. É algo que está errado. Que, inclusive, isso ainda acontecia e acontece. Olha só. Olha só. Um dos maiores defensores, pessoal, da proteção dos indígenas foi o Marechal Cândido Rondon. Olha só. Para vocês terem ideia, inclusive ele separou isso, eu achei interessante. O Código Civil, na época, hoje nós temos outro Código Civil, que rege as relações privadas entre as pessoas. De 1916, dizia que o indígena era o incapaz. Isso mesmo, olha, o que era incapaz? Que ele não poderia resolver nada da sua vida civil, ele era incapaz, como uma criança, ele era incapaz, olha só. Essa visão estava presente também no Código Civil de 16, que definia o indígena como um ser incapaz. Mas o marco legal da questão indígena na Primeira República foi a Lei de 1584, de 1928, que colocava sobre a tutela do Estado. Os indígenas foram classificados por essa lei como o quê? Nômades, aldeados, incorporados aos centros agrícolas e reunidos em porções indígenas. Olha só. É uma coisa que eu fico pensando, olha só, se você parar para analisar, olha só. Em vez de proteger os indígenas, como vocês podem ver na leitura, o que o Estado brasileiro queria? Era que o indígena fosse incorporado à cultura do povo brasileiro. Exemplo, o indígena tinha sua cultura e tradição, né? Suas culturas e tradições. O que o governo brasileiro pretendia? Que ele abandonasse a sua cultura e tradição e fosse incorporado à civilidade. O que era civilidade na visão deles? Era ser incorporado aos nossos hábitos de vida, a ser cristão, a seguir a nossa maneira de pensar e de vestir. Então, ao meu ver, isso foi um desserviço, isso fez com que muito da cultura indígena, da produção indígena, fosse colocada de lado, fosse esquecida, certo? Acompanhem comigo, certo? Na página 87. No governo de Vargas, preste atenção que eu destaquei aqui, que ele destaca, ó, nos anos de 1930 e 1940, página 87, uma onda de nacionalismo atravessou o continente americano e levou à revalorização da figura do indígena em vários países, entre os quais, olha só, o Brasil. O artigo 129 da Constituição, segundo parágrafo, diz o seguinte: será respeitada a posse da terra dos silvícolas, que eram os índios, que nela se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las. As duas constituições seguintes, de 37 e 46, mantiveram essa mesma posição quanto à posse da terra dos indígenas. Segundo o antropólogo Mércio Pereira Gomes, foi o trabalho do SPI que deu visibilidade nacional à questão indígena e contribuiu, pessoal, para a inclusão dessa visão indígena a essas constituições. Olha só, é preciso reconhecer, o outro parágrafo é interessante, que a política indigenista do SPI, segundo o qual os índios deviam ser incorporados à nação, teve um resultado desastroso, como eu falei. Por quê? A população, pois, resultou em perda de muitas vidas em terras indígenas. Por volta de 1955, a população indígena era de apenas 100 mil a 150 mil pessoas. E muitos povos que começaram a ser contatados pelo SPI em 1910 tinham sido reduzidos a uns poucos indivíduos, pessoal. Então, veja que o Estado brasileiro, em vez de proteger, tinha a ideia de incorporá-lo à civilidade brasileira, mas isso foi à morte de muitos indígenas, que morreram com esse contato ou morreram sendo explorados por latifundiários da região onde eles moravam, para o quê? Para ser explorado em suas terras, certo? Então, até aqui eu quero que vocês se liguem nessa explicação que eu estou dando aqui dessas duas partes, tá bom? Se liga aí, qualquer coisa você vai parando o vídeo, vai voltando e vai acompanhando nos livros, tá bom?
olha só. Quando se fala da luta das mulheres, elas nos citam aqui vários exemplos. Um dela, que eu acho bastante interessante, o exemplo, é de Berta Luz na luta pelo voto feminino. Olha só. As mulheres, ao longo da história da humanidade, foram sempre colocadas naquela visão, se você parar para analisar, como um ser que devia ser um ser para a maternidade. Ter filho, cuidar, criar e sedur lá. Olha, ao longo da história, as mulheres mudaram isso. Por quê? Porque a mulher, ao longo do tempo, percebeu que ela era dona da sua sexualidade, ela era dona do seu corpo e ela poderia ser a dona do seu próprio destino, sem que um homem dissesse o que ela deveria ou não fazer. Mas até a mulher conseguir fazer com que isso fosse reconhecido, muitas mulheres perderam a vida. Muitas mulheres morreram para que você, aí Amandinha e Yasmin, para que vocês meninos pudessem entender, e nós pudéssemos entender, que as mulheres são iguais em direitos e deveres aos homens. Olha só. Na página 88, o movimento de mulheres. A partir do advento da República, também as aspirações das mulheres foram mudando significativamente. As mulheres passaram a reivindicar também o acesso pleno à educação, indispensava a autossuficiência econômica, o direito de votar e de serem eleitas, indispensáveis à cidadania plena. Ou seja, olha só, em 1910, Leonila Dato fundou o Partido Republicano Feminino. Olha só, em 1917, ela organizou uma passeada com 84 mulheres no centro do Rio, o que surpreendeu a muitos na época, ou seja, mulheres querendo participação política. Vocês verem, olha só. Influenciados por esse fato, talvez, página 88. No mesmo ano, o deputado socialista Maurício de Lacerda apresentou na Câmara um projeto de lei favorável ao voto feminino. Para vocês terem ideia. A própria imprensa, na época, criticava as mulheres, criticava o movimento feminista em ter um direito básico, que é o direito que todos nós, eu e vocês que ainda vão ter, o direito a votar e ser votado. Então, veja que um direito básico, olha uma coisa simbólica, um direito básico de voto, vocês podem pensar, mas professor, o direito ao voto é importante? Lógico, porque através do voto, quando você vota, você escolhe os seus representantes, ou quando você é votado, você pode representar os interesses do seu grupo. Então, o que as mulheres queriam? Ter o direito ao voto para votar em seus representantes e para que eles pudessem votar leis e projetos que favorecessem o seu agrupamento social. Mas, durante muito tempo, isso foram relegados. E é porque boa parte da população brasileira era composta por mulheres. Então, boa parte delas, durante boa parte do tempo, era excluída. Por quê? Porque saberia que se elas tivessem esse direito, elas iam conseguir emplacar deputados, senadores, políticos para poder aprovar projetos e leis que fossem de seus interesses. E a masculinidade, e diga-se de passagem, não podemos dizer que todos os homens, não, porque tiveram muitos homens ao longo da história que lutaram ao lado de mulheres, que apoiaram o movimento das mulheres, certo? Que apoiaram, e não viam as mulheres como inimiga, e nem as mulheres viam o homem como inimigos, queriam apenas que ambos tivessem os mesmos direitos, caso elementar hoje na maneira, certo? Da nossa, elementar da maneira de nossa vida, certo? Aí ele fala aqui da luta do voto feminino, que é muito interessante, pessoal. E eu acho interessante na página 92, que a partir da década de 60 e 70, a mulher começa a se redefinir sexualmente, começa a liberdade sexual. E quando se fala aqui em liberdade sexual, a mulher começa a descobrir novas maneiras ao uso de minissaia, aos métodos anticonceptivos que evitam a gravidez. Ou seja, a descoberta do método anticonceptivo, que ele nos fala aqui, pessoal, da pílula na página 92, foi uma grande revolução para a mulher, porque agora a mulher poderia escolher o tempo em que ela queria ter seu filho, ou se não quisesse ter filho, ou seja, a mulher começava a se reintegrar no mercado de trabalho, porque essa mulher agora queria trabalhar, queria estudar, e para isso era necessário que ela não ter filho, ela não teria que ter filho, ela poderia ter o filho no momento que ela quisesse. E aqui fala na página 92, meninos, aqui, olha só. Olha só. Acompanha. Bota na página 92, olha só. Na página 92, segundo parágrafo. Nos anos de 1960, escritoras como Betty Friedan e Simone de Beauvoir inspiraram o movimento feminista. Essa última, outrora de vários livros, muito lidos na época, dizia que a mulher não nasce obediente, passiva ou dependente. É a educação machista que faz aceitar a dominação masculina.
Daí a necessidade de se libertar da educação repressora e buscar essa autorrealização. Vamos parar para analisar. Você vê que ainda na nossa sociedade tem aquelas ideias de que tem coisas de menino e coisas de menina. Mas quem disse que existe coisas de menino e coisas de menina? Isso depende muito da sua formação familiar e moral. Quem somos nós para julgar se uma menina joga bola é coisa de menino? Se uma menina brinca de carro, é coisa de menino. Que é isso? Isso não existe. Não existe um carro não é coisa de menino ou coisa de menina. É coisa para os dois. Isso cabe aos seus valores dizer o que é. Então, as mulheres, ao longo do tempo, vão conquistando cada vez mais espaço nas universidades, vão conquistando espaço. Hoje, nós temos nas casas brasileiras, a maioria das casas brasileiras são chefiadas por quem? Por mulheres. Então, cada vez mais as mulheres estão independentes e donas do seu nariz e chefes de família. E isso está ocasionando principalmente o número de aumento de violência doméstica. Por quê? Porque muitos homens ainda não aceitam que as mulheres sejam independentes. A gente vê diariamente, se você ligar a televisão, acessar a internet, casos de mulheres sendo mortas pelos seus companheiros. Por quê? Porque muitos deles não aceitam que a mulher é independente. Antigamente, a mulher num casamento, muitas das vezes ela aceitava a condição de humilhação, aquela condição de viver sobre a dependência do marido, porque ela não tinha como tocar a sua vida. Às vezes, casada, tinha filho, dali para frente. A partir do momento que a mulher ganha sua independência, ela passa a decidir o momento em que quer ter filho, ela passa a decidir a partir do momento em que ela, como eu falei, quer ter filho, que ela quer casar ou não, ou seja, a mulher passa a ser dona do seu nariz. Por quê? Porque ela entende que o direito dela é igual aos homens, mas muitos homens ainda, somente pela educação machista que a gente sofre, que quer queira ou não, inclusive nós, vocês meninas, sofrem uma educação machista, quer queira ou não. Ainda daquela ideia de que isso é coisa de menina e coisa de menino. Eu tenho uma filha, vocês sabem ali, eu tenho uma filha, eu quero criá-la da maneira mais justa possível, procurando mostrar para ela que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres e podem conquistar seus objetivos sem precisar menosprezar um ou outro. Entendeu? É o máximo que se quer isso. Eu costumo dizer, mulher não deve ver o homem como inimigo ou o homem ver a mulher como inimigo. Pelo contrário, são dois seres com sexualidades diferentes que, na verdade, vieram para se juntar na busca por direitos e luta, porque muitos homens apoiaram as mulheres nas lutas e conquistas de seus direitos, beleza? Então, esse capítulo fala basicamente disso. É um capítulo muito bom. Eu quero elogiar aqui o trabalho da Amandinha, que ela trouxe imagens, né, das mulheres. Olha, para vocês terem ideia, hoje vocês usam mini saia. Na época, quando as mulheres começaram a usar a mini saia na década de 60 foi um escândalo, porque mostravam as pernas. A mini saia era um recado da mulher, dizia o seguinte: eu sou livre. Usar sutiã. Então, havia uma simbologia nisso, né? A pílula, o método anticonceptivo. Então, hoje, essas conquistas, se existem essas conquistas, por exemplo, meninos e meninas estudarem juntos, hoje meninos e meninas estudem juntos, isso é legal, os dois gêneros juntos, masculino e feminino, homem e mulher, isso é bom, isso foram conquistas adquiridas ao longo do tempo, que fica essa reflexão para vocês, tá bom? Então, quero que vocês leiam aí o capítulo 4, eu passei para vocês a página, salvo engano, eu passei para vocês a página 93 e 94, e vou passar, deixa eu ver aqui, e vou passar o restante para vocês agora, beleza? Do capítulo, tá bom? Então, um abraço, veja esse vídeo devagar, vá acompanhando o livro. Quando terminar de ver esse vídeo aula que eu estou explicando, vai lá no livro Lei de Novo e veja aqueles vídeos que eu mandei da aula passando, falando do movimento negro e do movimento das mulheres, beleza? Valeu, bom início de semana e amanhã nós temos comentários sobre a nossa provítia que foi feita semana passada. Valeu!